Muitos publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para este meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, viu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, mandas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estava morto e tornou a viver. Reconciliai-vos com Deus. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia é um convite à conversão, é um convite
reconciliação. As leituras mostram os caminhos da reconciliação. O amor de Deus Pai se manifesta dando uma pátria ao povo de Israel, uma casa paterna ao filho que volta e uma personalidade nova em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Como resposta, o homem celebra o dom de Deus, reconhece seu pecado e volta arrependido aos braços do Pai, e reconhece que a iniciativa da reconciliação vem de Deus por meio de Cristo reconciliador. Impressionante. É Deus mesmo que vem em nosso auxílio, Ele que vem em nosso socorro. Diríamos, o filho sai da casa e vem até nós para nos resgatar. Ele se faz pródigo por nós para nos recuperar. Ele volta a casa, mas volta a casa levando-nos resgatados. Na primeira leitura, Deus se reconcilia com seu povo. Israel celebra pela primeira vez a Páscoa na terra prometida. Antes, os nascidos no deserto, ainda não circuncidados, devem passar pela circuncisão, como sinal da aliança e de pertença ao povo eleito. Assim todos poderiam celebrar a Páscoa como início de uma vida nova. A Quaresma, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de retificar os caminhos, de acertar as arestas. É um tempo rigoroso de que nós somos convidados a nos reconciliar com Deus. Ele já estendeu a mão, Ele já veio ao nosso encontro. É a nossa vez, a nossa resposta a este amor misericordioso de Deus. Então é um tempo que a gente revê a vida, é um tempo que a igreja propõe para que todos nós façamos a nossa reconciliação através do sacramento da confissão. Confissão, reconciliação, penitência, é a mesma palavra para dizer que nós devemos fazer esse exercício de volta. Na quarta-feira de cinza, iniciando a Quaresma, nós falávamos o quê? Reconciliai-vos com Deus. Voltai, ó Israel, ao Senhor teu Deus. E assim esse tempo se procura. Então, e nós, novo povo de Deus, que Páscoa, que terra, que libertação estamos procurando? O povo de Israel caminhou pelo deserto, buscou a liberdade e no final chegou à terra prometida e nela celebrou a Páscoa. E nós estamos também nessa terra, nessa travessia para celebrar a Páscoa. Todo esse preparativo vale a pena. O tom alegre da liturgia hoje, nós podemos perceber como que esse tempo ele é muito rigoroso. Assim, não se vê flores. Vocês reparam isso? A gente não coloca flores, não dá aquela ideia de festa. Então ela vai aproximando, tem aquele toque festivo. A liturgia nos educa. E a segunda leitura é um hino que enaltece a misericórdia de Deus, que nos deu a vida em Cristo e recomenda: deixai-vos reconciliar com Deus. Ser cristão é aceitar essa reconciliação com Deus em Cristo. Como é bom viver reconciliado, em paz consigo, em paz com as pessoas que convivem conosco. Essa reconciliação tem essas 4 dimensões: consigo, com o outro, com Deus e com o mundo. Estar bem em
harmonia, viver reconciliado. E o pecado é o rompimento disso. A comunhão com Deus exige a reconciliação com os outros irmãos. Qual é o exercício que você está fazendo nessa direção? Tem alguma pessoa que você guarda mágoa? Tem algum ressentimento que você não está conversando, que prejudicou a você em alguma área, que falou coisa que você não gostou de ter ouvido que a pessoa falou, e fica guardando isso, armazenando isso dentro de você, esse veneninho, veneno igual cobra cascavel, vai juntando aquele veneno para picar quem está ao lado. Então é importante essa reconciliação, o exercício do perdão, nada de mágoa, nada de ressentimento. Um cristão ressentido é uma contradição. A parábola do pai e misericordioso. No Evangelho, o pai se reconcilia com o filho e convidou, interessante, convidou os dois filhos se reconciliarem entre eles. Nós podemos notar uma certa frustração do pai na parábola. Dois filhos, duas mentalidades, dois tipos de comportamento. Ele gostaria que estivesse tão bem entre eles. Um sai de casa, o outro parecia que estava bem com o pai, também briga com ele. Não se sabe bem se ele volta para a festa para fazer a festa, ficou em aberto. Então, o pai que gostaria de ver os filhos reconciliados, parece uma espécie assim, é Deus para conosco, Ele quer nos ver reconciliados, quer ver seus filhos vivendo bem, em paz. E no entanto, o que ele observa? É seu povo dividido, é família brigando, é se desentendendo. O pai, ele fica um pouco frustrado. Mas não conosco, porque o foco hoje da parábola não é o filho pródigo. O foco da parábola é o pai misericordioso, na sua relação com os filhos, que cada filho desse representa a nós mesmos. E aí nós podemos perceber que Jesus pediu para essa reconciliação. Um grupo de fariseus e escribas criticavam Jesus, estava ali para criticar, pela atenção especial que dava aos marginalizados, porque Jesus muitas vezes tido como pecadores pela sociedade de então, Jesus andando com essa gente. Então ele conta a parábola para manifestar que aquele filho mais velho da parábola são os escribas e os fariseus, que condenam os outros, que achavam que eram donos da verdade, que condenavam a Deus e tudo. Então esse filho, ele está muito caracterizado nessa parábola, filho mais velho. Aí o pai misericordioso, Jesus responde com 3 parábolas que revelam a grande bondade e misericórdia de Deus, que sai à procura do perdido. Então a parábola do pai misericordioso, ou que nós chamamos de filho pródigo, narra 2 cenas: o filho mais novo e o filho mais velho, unidas pela ação do pai, que é o centro do relato. O filho mais novo, numa atitude de orgulho, de desprezo, ele afastou-se do pai, afastou da família, afastou da comunidade, renunciou à sua posição de filho e foi para longe. Essa expressão, foi para longe. E quanta gente que está longe de Deus, quanta gente afastada da igreja, a conversar da nossa própria família, parentes, amigos que a gente conhece. Quanta gente batizada que não assume o seu compromisso de seguidor de Jesus, afastados da igreja.
Isso está tão característico na Europa, países como a Espanha, Irlanda, Portugal, só para citar alguns, Bélgica, que Deus foi riscado. Isso é o materialismo ateu mesmo. Não conta com Deus. Afastou mesmo. E afastou Deus da vida. Quantos afastados da casa do Pai? Longe, pela ideologia, pela sua postura, mas é uma parábola muito existencial, muito presente. Então o filho mais novo vai para longe, sonhou sua felicidade com uma vida de independência, de liberdade, e voltou espoliado, esfarrapado, faminto e sem dignidade. Olha o que acontece com quem se afasta do núcleo central da vida que é Deus. A pessoa se desumaniza, ela fica um trato de gente. Não que Deus queira, mas é a opção, a escolha da pessoa. Queridos irmãos, quantas pessoas que escolhem e depois ficam reclamando de Deus? Escolhe mal, orienta a vida mal, não dá mínima pela palavra de Deus, as orientações da igreja, passa ao largo em tudo, aquela autossuficiência, dá no que dá. As coisas não funcionam bem, longe de Deus, longe desse projeto. Nós percebemos as consequências: violências, egoísmo, insegurança, terrorismo, guerra, fome. Isso Deus não quer, porque é a opção dos homens que se afastaram de Deus. E aí, queridos irmãos, ele sonhou longe da casa do pai. O filho não encontrou a felicidade desejada. A fome fez ter saudades da casa do pai, e a lembrança da bondade do pai o animou a voltar. Vejam bem aqui, foi exatamente a experiência da bondade do pai, da misericórdia do pai, o pai bom, que ele cai em si e vai dizer: na casa do meu pai. E tem a coragem de se confrontar, de se perceber, de rever a vida. Aonde se encontrou, teve a coragem de tomar uma decisão: eu vou voltar. Isso que é o sacramento da reconciliação. É reconhecer o pecado, se arrepender dele, tomar o caminho de volta. E aí vem a festa da reconciliação, que é o perdão de Deus, que é perdoar. O filho é perdoado de uma forma assim tão gratuita. O pai não está mais recriminando, o pai está ali já para acolher aquele que chega. Esse é o nosso Deus revelado por Jesus. O pai está fazendo festa, enquanto os fariseus, os escribas, condenariam na certa aquele filho: seu vagabundo, que você fez, agora você vai pagar. Aquela forma assim rígida, insensível, que não percebe o movimento de mudança naquele jovem e simplesmente condena. O pai não, ele vê o coração, ele vê longe, tanto que ele não está olhando o passado do filho mais, ele está olhando ao presente. É a sua abertura de coração. Nós devemos ver o coração do pai. Aí, queridos irmãos, o que fez o filho voltar foi a bondade de Deus. Por isso, mais uma vez, o que está em jogo aqui, o foco da parábola, é a misericórdia, é o Deus misericordioso. Interessante, o filho mais velho é um bom filho, sóbrio, obediente, trabalhador, sempre trabalhou com o pai, permanece junto ao pai sem imitar a vida desordenada do seu irmão, longe do lar.
mas não é um bom irmão. Aqui ele está, bem comportado, cumpre as regras, mas não é bom irmão. Não aceita a volta do irmão, nem mesmo o amor do pai que o acolheu. Quando o informam da festa organizada pelo pai para acolher o filho perdido, fica desconcertado, com raiva, dá um piti danado, começa a esbravejar, ficar com raiva, e entra até no ridículo. Não me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Só está pensando nele. O retorno do irmão não lhe causa alegria, como a seu pai, mas raiva. Indigna, se nega-se a entrar na festa. Nunca abandonou a casa, mas agora se sente como um estranho entre os seus. O pai sai para convidá-lo com o mesmo carinho com que acolheu seu irmão. Não grita com ele, nem lhe dá ordem. Com amor humilde procura persuadi-lo a entrar na festa da acolhida. É então que o filho explode, deixando a descoberto todo o seu ressentimento, toda a sua mágoa. Passou toda a sua vida cumprindo ordens do pai, mas não aprendeu a amar como ele ama. Só sabe exigir seus direitos e denegrir o irmão. É essa a tragédia do filho mais velho. Nunca abandonou a casa, mas seu coração esteve sempre longe do coração de Deus. Não basta estar só na igreja, cumprir mandamentos, regras. É necessário ter a essência daquilo que é apresentado, que é o amor, a misericórdia. Posso rezar 1000 textos, fazer 1000 novenas, 1000 devoções que eu possa ter, mas se eu não tiver amor, tudo isso cai. Devo fazer isso sim, mas para incrementar a capacidade de amar. Ele nunca abandonou. Sabe cumprir mandamentos, mas não sabe amar. Não entende o amor de seu pai para com aquele filho perdido. Não acolhe nem perdoa, não quer saber nada de seu irmão. Ele desconsiderou totalmente esse teu filho, que gastou teus bens. Olha que desdém, desprezo. E o pai vai dizer: meu filho, você esteve sempre comigo. Era necessário nós festejar, porque esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Eis o motivo da festa: alegrar com quem volta, com quem está bem e volta para Deus. Não acolhe nem perdoa, não sabe nada do seu irmão, não quer saber. E Jesus conclui sua parábola sem satisfazer nossa curiosidade. Ele entrou na festa ou ficou de fora? Fica para a nossa conclusão. Ele entrou ou não entrou? Participou ou não? Dada a sua resistência. O pai é o personagem central, sai ao encontro dos dois filhos, corre movido de compaixão ao encontro do filho mais novo, abraça-o, beija-o, manda buscar roupa, calçado, anel, para que o filho seja restituído em sua dignidade de filho. Então o pai resgata o filho pelo amor. É o que Deus faz conosco, Ele nos resgata do pecado que nos afasta dele. Se já pecou, não tem mais jeito. O jeito é resgatar mesmo, recuperar quem está perdido. E faz uma festa para celebrar com alegria a sua volta. Vai também ao encontro do filho mais velho, suplica-lhe que entre, convida para a festa, para a alegria. Podemos abandonar nossa dignidade de filhos de Deus. Deus não abandona a sua missão de pai. Deus sai à procura do
os perdidos e festeja porque são resgatados. A ação do Pai reflete a atitude de Jesus e deve ser também a nossa. Quem é esse jovem que no desejo de liberdade e felicidade vai longe do pai, da família, da comunidade de Deus, e quando sente o vazio em que se encontra, começa a sentir saudades da casa do pai? Querido irmão, você conhece gente assim? Ou você não é assim também? Essa experiência do filho. Quem é esse irmão mais velho, bom praticante, mas mau irmão, que não se alegra com o retorno do irmão arrependido e até tenta impedir a volta de quem se desgarrou na vida? O filho mais velho nos interpela a nós que acreditamos viver junto do Pai. O que estamos fazendo nós que não abandonamos a igreja? Assegurar nossa sobrevivência religiosa, observando da melhor maneira possível o que está prescrito, ou ser testemunhas do amor imenso de Deus para com seus filhos e filhas. Estamos construindo comunidades, estamos construindo famílias abertas que sabem compreender, acolher e acompanhar os que buscam a Deus entre dúvidas e interrogações. Levantamos barreiras ou lançamos pontes? Oferecemos amizade ou olhamos com receio? Com qual dessas atitudes você se identifica? Com o Pai, que, movido de compaixão, de ternura, vai ao encontro? Com a atitude do filho mais novo, que se afasta, não quer nem saber, estou nem aí, afasta da casa, afasta do projeto de Deus. Eu posso estar dentro da casa e simbolicamente estar longe dela. É como muitos maridos, está na casa, mas tem seus casos. Não basta estar só fisicamente, é necessário estar integralmente. Quantos afastados, mesmo dentro da igreja, que ainda não compreendeu a mensagem de Jesus? Quem é o filho mais velho? Quantos filhos pródigos, quantos jovens continuam ainda hoje pródigos, perdidos, longe da casa do Pai, porque não há quem acredite neles e vá ao seu encontro, ajudando-os a descobrir os valores da vida e da fé? Quantos amigos nossos que afastaram da igreja? E por que eu não vou ao encontro? Ontem, à tarde, aqui na nossa paróquia, nós tivemos a primeira RAPP, que é a reunião ampla de pastoral, que foi um repasse da RAP da paróquia, da diocese. Nós abordávamos exatamente esses três assuntos: acolhida, escuta e visitação. Nós ouvimos aqui claramente como que o Pai dá exemplo de que é acolhida. O que é acolher o outro? Ir ao encontro, a capacidade de ouvir os apelos, e que nós possamos, enquanto povo de Deus, ter essa mesma atitude. Todos devemos ser acolhedores, todos devemos ser escutadores uns dos outros, todos devemos nos ajudar mutuamente, porque todos nós necessitamos. E aí, queridos irmãos, talvez sejamos um pouco dos dois filhos. Todos temos um pouco do pecado do mais novo e da intransigência do mais velho. O Evangelho de hoje nos convida a imitar o gesto do Pai. Esse Pai que respeita